Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês leituras rápidas, que são aqueles livros para vocês lerem aí dentro de 24 horas, no final de semana. São algumas dicas de livros que eu gosto bastante, que são muito bons e que você consegue devorar aí rapidinho. E também são ótimos para você encaixar aí na TBR de maratonas, para você tentar alcançar a sua meta. São livros que são razoavelmente curtos e que têm histórias interessantes. O primeiro livro que eu quero indicar é um livro de ficção científica chamado A Máquina do Tempo. Eu tenho nessa edição da Dark Side, mas você pode encontrar em várias outras edições. É um livro muito interessante que eu confesso que eu tava com um pouco de medo de ler no começo, achar que fosse ser meio maçante. Mas ele não foi. Aqui a gente vai conhecer a história de um viajante do tempo que constrói uma máquina para o futuro e ele viaja até o ano de 802.000 e alguma coisa. Chegando lá na Londres, que seria aí o seu futuro, ele descobre que a Terra que os seres humanos praticamente foram destruídos e que na verdade os que sobraram acabaram evoluindo para outros seres. Então a gente vai ter dois seres que habitam a Terra agora, os Eloi e os Morlocks. Os Eloi são seres meio inocentes que vivem ali na superfície da Terra e os Morlocks são aqueles seres mais misteriosos que têm medo da luz e que vivem ali no subterrâneo. Então ele vai precisar aprender a como lidar com esses dois seres e quando ele perde a sua máquina do tempo ele precisa descobrir uma maneira de voltar para o ano certo, né, para o ano onde ele realmente vive. E, gente, que história interessante. Ele é um livro curto, tá? Mas ele é muito, assim, que vai te fazer pensar em muitas coisas, porque a evolução para esses dois seres que habitam a Terra, ela não veio, assim, do nada. Então a gente já começa a ligar com coisas que a gente vê no nosso presente, mesmo esse livro sendo mais antigo, tá? Então a gente consegue ver várias semelhanças com o nosso presente e se o futuro fosse realmente do jeito que é retratado aqui nessa história, entendeu? Vai te fazer pensar em muitas coisas, então é uma super indicação pra vocês. E não precisam ter medo. Eu não sou uma pessoa muito familiarizada ali em ler ficção científica, mas esse livro aqui foi super fácil de entender essas teorias aí, de como esses seres se transformaram nesses seres, de como o nosso protagonista acabou indo parar pro futuro e de como surge essa relação dele com essas pessoas aí que habitam a Terra no ano de 802.000 e tralalá. Então não precisam ter medo porque não tem nada assim muito complexo, mas apesar disso é um livro que vai te fazer pensar em bastante coisa, então é uma super indicação. Lembrando que se vocês quiserem comprar qualquer coisa na Amazon, usem o meu link, eu vou deixar o link aqui embaixo de todos os livros que eu comentar aqui nesse vídeo com vocês, pra ficar mais fácil, pra vocês também saberem os valores que eles estão agora. Quem sabe se vocês se interessam por algum, vocês não comprem aí ou entrem na sua lista de desejados. O próximo livro que eu quero indicar é um livro que eu sempre indico pra quem me pergunta por onde começar a ler Stephen King. Ele escreveu Carrie há muitos anos e foi uma das suas primeiras obras, né? Por mais que ele tenha publicado depois, foi a primeira obra que ele escreveu. Então é um livro que ele é muito fininho, a gente nota que parece que falta alguma coisa e quem conhece o autor nota que a sua escrita evoluiu assim muito com o passar dos anos, mas mesmo assim é um livro que eu considero assim importantíssimo. Se você curte ali uma pitadinha de terror, você conhece um pouco das histórias dos filmes, né, das adaptações de Carrie, eu acho que vocês vão gostar dessa leitura. A gente vai conhecer a Carrie, que é uma adolescente que descobre que tem aí poderes telecinéticos, e aí a gente vai se ver dentro desse mundo ali com ela, com uma mãe super rigorosa, com pessoas na escola que estão fazendo mal pra ela. Então a gente vai entrar nesse universo junto com ela e descobrir quais atitudes que ela vai tomar em relação a tudo isso na sua vida, né, em relação aos seus poderes também. Enfim, é uma ótima indicação, porque como eu falei, é um livro curto, ele é um livro que as coisas acontecem de forma bem rápida, então não tem essa enrolação ali, essa quantidade de descrição, essa quantidade de cenas que a gente está acostumado a ver nos outros livros do mestre, né. Nesse daqui a gente tem um livro com uma história um pouco mais enxuta, então eu acho que é bem interessante se você quer começar a ler alguma coisa dele, ou se você já conhece a escrita e ainda não leu Stephen King, fica uma indicação de Carrie, porque eu acho que é um livro que vocês vão devorar, assim, e a leitura vai ser bem rápida. Agora eu quero indicar dois livros de romance pra vocês. Um deles já ganhou a adaptação da Netflix, que é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista.
O filme acho que ficou à primeira vista, alguma coisa assim. O filme é muito gostoso, embora eu acho que o filme é ainda melhor que o livro, eles conseguiram aí melhorar. Na verdade, eu acho que eles conseguiram modernizar um pouco mais essa história, porque é um livro mais antigo. Mas mesmo assim, é uma história que se passa ali dentro de um dia e a gente vai acompanhar a jornada de duas pessoas que se conhecem dentro de um avião e de repente eles se tornam super amigos e surge uma centelha aí a mais nessa relação, nesse laço que eles acabam criando. E a gente vai acompanhar esse dia todo com eles, o que eles foram fazer, um pouco mais sobre as suas famílias, sobre os problemas que eles estão enfrentando, e é praticamente isso, mas é uma leitura muito gostosa de acompanhar. Se vocês assistiram o filme e gostaram, eu acho que vocês vão gostar do livro também, porque é um livro rápido, tem protagonistas inteligentes, com diálogos interessantes, as coisas acontecem de forma bem rápida, assim, sabe, bem acelerada, mas ao mesmo tempo não deixa a desejar, e esse foi um dos primeiros livros de romance que eu li na minha vida, e eu lembro de ter ficado simplesmente apaixonada, gente. Então eu indico esse livro para quem quer começar também a ler alguma coisa de romance, ou para quem quer ingressar aí no universo da literatura, pode ser uma boa pedida se você gosta desse gênero. E também se você quer uma leitura rápida, não é mesmo, gente? Dá super pra ler em um dia apenas e vocês curtirem essa história e depois ficarem lembrando dos momentos fofos desse casal. O outro livro de romance que eu quero indicar pra vocês é um pouquinho mais conhecido aí pelas pessoas, que é Amor, Teoricamente, da Elle Hazelwood, uma das minhas autoras de romance favoritas aí da atualidade. Eu tô gostando bastante de ler os livros dessa mulher, eu fico super entretida ali na leitura e acabo devorando essas histórias. Amor, Teoricamente, é um livro um pouquinho mais grosso, mas também eu li de forma muito rápida, porque ela tem essa escrita envolvente e que vai fazer com que vocês adorem ali os personagens principais, que tem também diálogos interessantes, inteligentes. Normalmente são pessoas envolvidas ali no meio acadêmico e científico, e são esses tipos de protagonistas. Então, se você gosta desse tipo de história que envolvam ali esse meio acadêmico, eu acho uma boa pedida também. Aqui a gente vai conhecer a história de uma jovem cientista que, para se sustentar, além de dar aulas, ela acaba se tornando meio que uma namorada falsa de algumas pessoas, uma acompanhante, somente para a pessoa apresentar para a família desencanar e parar de ficar apresentando pessoas, enfim. Ela vai servir como uma amiga, uma falsa namorada ali de algumas pessoas, e é assim que ela tira um dinheiro a mais e consegue se sustentar. Ela tá brigando por um trabalho, por uma vaga de emprego, e quando ela descobre que uma das grandes pessoas que vão ali selecionar quem que vai cuidar da vaga, quem que vai escolher a pessoa para a vaga, é o irmão de um dos seus falsos namorados que ela conheceu num jantar de família uma vez. Então ele já não sabe que parte da vida dela é mentira ou não, porque ela se apresentou dizendo ser uma coisa e na verdade ela é outra. Ele não sabe do acordo que ela tem com o irmão dele, então ele acha que ela é tipo uma grande vigarista, ou do meio acadêmico, ou tá mentindo e enganando o seu irmão. E acontece que os dois começam a trocar muitas farpas ali e um sentimento surge entre os dois até eles se conhecerem ali um pouquinho melhor e ele entender um pouco mais sobre o trabalho dela. Então, assim, gente, eu fiquei super empolgada com essa leitura. É uma leitura rápida, um romance super envolvente. O Jack, que é o personagem principal, né, o romance da nossa protagonista, também é muito interessante. Os dois, os diálogos, enfim, gente, muito fofinho. E eu acho que vocês vão curtir essa leitura. Se vocês já leram alguma coisa da Elle Hazelwood, A Hipótese do Amor, A Razão do Amor, saibam que a escrita dela evoluiu bastante nessa questão de criação dos personagens e também na criação de cenas de romance. Então acho que vale a pena, se por acaso vocês não gostaram dos outros livros dela, ou se vocês gostaram também, vale a pena conhecer um pouquinho sobre Amor, Teoricamente. E agora um livro que trata também com um pouquinho de romance, mas muito sobre uma história de autodescoberta e luto, que é Antes de Partir. Aqui a gente vai conhecer a história da protagonista que acaba perdendo seu marido num acidente de avião, e ao mesmo tempo a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história e a visão dele em relação a tudo isso. E agora a nossa protagonista, ela precisa passar pelo momento de luto, ela precisa se abrir para conhecer outras pessoas, e ela realmente acaba conhecendo um cara, e isso acaba mexendo um pouco com as estruturas dela, porque ela ainda tá superando a morte do seu marido.
Ela ainda sente às vezes que ele pode voltar, porque os corpos ainda não foram encontrados, né? O avião ainda não foi encontrado. Então a gente fica nessa dúvida junto com a nossa protagonista, enquanto a gente vê ela tentando superar esse luto de certa forma e se abrir para conhecer novas pessoas, porque o tempo já está passando, sabe? Então é uma história muito interessante. É uma história que, apesar de eu já ter matado a charada de algumas coisas no meio dele, ou já tivesse entendido a ligação entre algumas coisas, eu achei, assim, super emocionante. Foi um livro que me tocou muito. É um livro que, com certeza, vai tratar de forma muito inteligente sobre o luto e sobre a superação, sobre a autodescoberta, sobre ver o quanto a gente mudou, o quanto a gente precisa seguir em frente em determinadas situações e quanto a gente precisa de outras pessoas para que isso aconteça. Então, se você gosta desse tipo de livro, eu super indico Antes de Partir, foi um favorito do ano passado. Eu gosto muito do Charlie Donlia, que eu conheci ano passado, e que é um autor, assim, fantástico. Eu já li outros livros dele, mas esse daqui não é relacionado a romance policial, como os outros são, né? Ele trata mais sobre isso mesmo, sobre a superação e autodescoberta. Então fica uma indicação pra vocês, e ele também é um livro bem fino, eu acho que vocês vão devorar e achar interessante também. E me contem aqui embaixo se vocês leram algum desses livros, porque eu quero saber a sua opinião, tá bom? O último livro que eu tenho pra indicar hoje é um romance policial, que vocês sabem que é um dos meus gêneros favoritos. Esse daqui é bem mais voltado pra parte de suspense do que um romance policial, apesar de ter ocorrido ali um assassinato, né? A gente meio que já sabe o desfecho, mas a gente precisa entender como que esse desfecho aconteceu, que é A Paciente Silenciosa. A gente vai ter uma paciente que, após matar o seu marido, ela nunca mais falou e ela tá internada num hospital psiquiátrico e ela precisa de atendimento, só que nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo consegue fazer ela falar e contar o que realmente aconteceu aquela noite, o que levou a matar o marido, porque a princípio os dois eles eram super apaixonados, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa história quando um psicanalista acaba entrando no hospital e é com ele que ela acaba se abrindo de algumas formas, né? Então, a gente vai ver muito desse diálogo entre os dois, dele tentando fazer com que ela fale, e também a gente vai descobrindo um pouco mais sobre o que aconteceu durante o assassinato, como que ela chegou a esse ponto. E, gente, esse livro explodiu a minha cabeça. Em algum momento eu esperava que fosse acontecer o que aconteceu, né? Que fosse seu desfecho, mas depois outras coisas vão surgindo e vão fazer você se sentir perdida no que tá acontecendo, porque realmente, gente, tem surpresa nessa história. E aí a hora que eu descobri, né, esse grande plot, eu fiquei, gente, é sério? E assim, gente, eu fiz muita marcação nesse livro. Tem vlog aqui no canal de lendo esse livro aqui, junto com outros romances policiais, outros suspenses, mas enfim, eu acho que vocês vão gostar bastante. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de compartilhar aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, quais outros livros vocês indicam aí para que eu leia em 24 horas, ou numa maratona, ou no final de semana. Deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber mais indicações, porque eu amo livros rápidos assim. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, que tem bastante coisa vindo por aí. A gente se vê na próxima. Até mais!